prosa inicial aqui, a gente vai fazendo inclusive uma tabela com o Ronald, que tem alguns trechos da fala do Lula. O Lula faz discursos há pelo menos 44, 45 anos, né? É claro que no início, para sindicalistas e operários de fábricas, né, para os metalúrgicos, mas não só para os metalúrgicos, muitas vezes em portas de fábrica fazia para os operários ali, defendendo uma posição pela greve, por exemplo, ou pelo fim de uma greve. E depois, com a fundação do PT, ele amplia o seu público, mas não é aquele discurso que o sujeito faz na tribuna da Câmara dos Deputados ou no Senado, né? E com apartes, etc. Um discurso que tem algumas normas, muitas vezes não seguidas, é verdade, mas discursos para multidões. Então, ele se acostumou, inclusive na campanha para as diretas, quando ele, Tancredo, Brizola, Mário Covas, Ulisses Guimarães defendiam a emenda Dante de Oliveira, né, que restauraria a votação direta para presidente, que não passou. E aí tivemos o colégio eleitoral elegendo o Tancredo, a história que todo mundo conhece, e aí a restauração do voto direto para presidente só na eleição de 89. Mas o Lula, durante todo esse tempo, se acostumou a fazer discursos para grandes plateias, etc., às vezes com ruídos concorrentes. E é óbvio que hoje o que ouvimos é um Lula sem o mesmo traquejo, tropeçando em algumas palavras, o raciocínio mais lento, não só pelo tempo sem fazer esses grandes pronunciamentos, mas também, claro, por conta da própria idade, né? 75 anos. Mas é claro que muitas vezes o orador ele é qualificado conforme o que há ao redor, né? Conforme os oradores do seu tempo. Então, é claro que ninguém espera que tenhamos hoje alguém com a oratória, até gostaríamos que houvesse no Congresso Nacional alguém com a oratória do Carlos Lacerda. Não há nada parecido, mas nem parecido, né? Simplesmente são discursos pobres, mesquinhos, rasteiros, indigentes, conceitualmente indigentes, intelectualmente indigentes. E muitas vezes na forma são ainda piores. Isso no Congresso Nacional. No Senado, por exemplo, você espera discursos arrebatadores. Não há. Então, o Lula não fez um discurso extraordinário, não fez um pronunciamento que mereça páginas impressas, né, com o conteúdo do seu pronunciamento, até porque repetiu muitas coisas que já disse ao longo dos anos, inclusive algumas bem recentes. Há ali algumas fantasias, há exageros, mas há, sobretudo, um discurso eleitoral. Como disse a Sônia há pouco, se já tínhamos gente discursando para 2022, como Ciro Gomes, assumidamente candidato, o próprio Bolsonaro, assumidamente candidato à reeleição, e o Dória, não é? Que não diz que é candidato, mas que pretende ser, né? É claro que as circunstâncias podem levar o cara a uma guinada. Ele que diz ser contra a reeleição, ele pode de repente, em outubro, por que outubro? Porque outubro haverá a prévia do PSDB, olha só. Claramente, por alguma razão, o PSDB resolve ainda em 2021, em outubro, definir quem será seu candidato. Isso é estranho, né? Porque geralmente deixam para o ano da eleição para haver um desgaste menor, para o cara não começar a apanhar muito antes, porque assim que se torna candidato, começa a apanhar. Mas como o Dória já é um candidato informal, todo mundo sabe que ele é candidato, ele já tentou ser, quando saiu da prefeitura para tentar ser candidato ao governo do estado, e tentou inclusive dar aquela rasteira no Alckmin, não conseguiu, aí foi candidato ao governo do estado, se elegeu, mas sempre com a meta do Palácio do Planalto, não é? Então o PSDB talvez defina tudo em outubro. Eu digo talvez porque o escolhido pode chegar em fevereiro e falar, não, desisti, escolham outro e tal. Depende das circunstâncias. Mas agora há mais um candidato. Só que não é digamos, alguém que está chegando
no pedaço, não é? Um neófito, não é o Luciano Huck que está ali, vou, não vou, e aí resolve ser. Não é alguém que nunca esteve lá, mas que acalenta o sonho de se tornar presidente há muito tempo e tenta abrir caminhos nessa direção, no caso do Dória. Não é quem está lá e pretende lá continuar, no caso do Bolsonaro. É um sujeito que foi presidente com 2 mandatos e que está naquele rol de políticos, né? Como o próprio Bolsonaro, como Jânio, como Getúlio Vargas, né? Que independentemente do partido, eles têm uma base de apoio pessoal. Então tornou-se lugar comum, porque é verdade, por isso é tão repetido, que o Lula é, já há algum tempo, né, maior do que o partido que ele fundou. Ele, como figura política, tornou-se maior do que o PT. E, além disso, uma característica, o Lula até já foi questionado sobre isso e ele nem gosta. Ele fica meio irritado quando é questionado sobre isso. E ele diz que não é assim. Mas o Lula nunca formou herdeiros. Não que não tenha tentado, né? Mas nunca abriu muito espaço para que, na medida em que a idade avançava, na medida em que ele, depois de 2 mandatos presidenciais, poderia dizer nunca mais vou voltar, já cumpri minha parte, agora meu candidato é esse aqui. Ele nunca trabalhou nessa direção, nem mesmo no sindicato, de deixar um herdeiro, né, seguidores, alguém que pudessem aprender com o discurso, com a prática, com a lida, com a maneira de lidar com os opositores e com os aliados. Ele não formou uma escola de liderança. Ele tornou-se um líder, inclusive, é um negócio interessantíssimo. Hoje Lula citou Karl Marx, citou de passagem, né? Dizendo que as pessoas não precisam ler Marx para entender determinados aspectos da economia. Ele defende, inclusive, que a relação dívida-produto interno bruto, aliás, tratamos disso aqui ontem, né? A considerável, gigantesca, inédita, perigosa relação da dívida pública com o produto interno bruto. E a ideia que ele defende desde já é a seguinte: tá bom, é difícil diminuir a dívida, vamos aumentar o PIB. E aí voltaremos a ter uma relação mais saudável da dívida pública com o PIB. O problema é que os líderes populistas muitas vezes vendem a ideia de que a caneta presidencial, a vontade política, aquilo que norteia determinado político, é capaz de desencadear crescimento econômico, crescimento do produto interno bruto, solução dos problemas econômicos. E isso é uma falácia. A economia não admite decisões por decreto. Ela não aceita, ela expele as decisões por decreto. Pode demorar 1 ano, podem ser necessários 3 anos, alguns meses, mas em algum momento ela anula o decreto que tentou mudar as leis econômicas. E investimento é a única maneira de você produzir crescimento, de você gerar empregos, de você gerar renda, porque emprego gera renda e gera consumo. E lá na frente vai gerar mais impostos. Aquela cadeia que é tão óbvia e tão negada, não é? Mas não basta a vontade de um presidente, não basta um decreto, não basta uma ideia política para você desencadear crescimento econômico. A ideia keynesiana de um Estado fomentando o crescimento, ela é específica para grandes crises, como, por exemplo, ocorreu depois do craque da Bolsa em 29 e a grande depressão, mais do que recessão, a grande depressão econômica do início dos anos 30, e as ideias do Keynes aplicadas em boa medida, por exemplo, pelo Roosevelt, no New Deal, Novo Acordo. Mas não é uma coisa a ser aplicada o tempo todo, não funciona. O Keynes sabia, sempre soube, como gênio que era, que não funciona. É preciso que os mecanismos econômicos naturais funcionem, que o investidor coloque dinheiro, invista capital em produção e não em especulação, que haja condições para crescimento do consumo e, portanto, da demanda e, portanto, geração de empregos, e a geração de empregos fará com que cresça
a média salarial oferecida, isso vai gerar mais renda, vai consolidar novas escamas da classe média, né? Aquilo que norteou, por exemplo, a ideia do Ford, o fundador da fábrica de carros, de que operários bem pagos, lá na frente, virariam consumidores daquilo que fabricavam e você deixava de depender apenas dos ricos para vender seus produtos e passava a ter uma nova classe média, muito maior do que a anterior, gente trabalhadora, operários, mas com dinheiro, com renda para o consumo, que isso era fundamental. A indústria não conseguiria sobreviver apenas àquele consumo pequeno dos já endinheirados, dos ricos. Então não basta a vontade, não é? Mas o Lula, mesmo tendo mais dificuldades hoje de grandes discursos, de fazer grandes discursos, ele, claro, quando olhamos ao redor, quando ouvimos os outros que discursam, o discurso dele acaba sendo mais atraente, as pessoas param para ouvir, às vezes para xingar, mas param para ouvir, consideram, não é? Nem que seja para dizer, olha só o que esse cara tá falando, esse ladrão e não sei o quê, ou para dizer, olha aí, esse cara é a solução, Lula lá. Não importa, as pessoas param para ouvir a relevância na figura política, na história da figura política. Nem que seja para o sujeito dizer, não voto nunca nesse cara, esse cara roubou e o Supremo tá facilitando a vida dele, ou para dizer, tá vendo, ele foi injustiçado, nunca aprovaram nada, no governo dele as coisas eram assim, eram assado, eu comia, eu viajava, enfim. A relevância para os que são permanentemente e incondicionalmente contrários ao Lula e aqueles que são permanentemente e incondicionalmente favoráveis ao Lula, né? Um comportamento que muitas vezes destrói o senso crítico. Em vez das pessoas dizerem acertou aqui, errou ali, há indícios sim de que facilitou corrupção, de que foi favorecido por corrupção, ou para dizer não há indícios, pode até ser, mas não há indícios, não houve provas. Enfim, o pensamento crítico, a capacidade de se distanciar para analisar, fica perdida diante do apoio ou da oposição incondicional. O que ninguém pode negar é que todos ouvem ou leem porque há relevância na figura política, na figura histórica. O Lula afirma que a verdade prevaleceu com a anulação das condenações na Lava Jato. Falou pela primeira vez depois da sentença do Edson Fachin, de anteontem. Agradeceu ao ministro do Supremo, mas disse que a decisão do Fachin foi tomada tardiamente. Antes de ontem, foi um dia gratificante. Eu sou agradecido ao ministro, Fachin, porque ele cumpriu uma coisa que a gente reivindicava desde 2016. A decisão que ele tomou, tardiamente, 5 anos depois, ela foi colocada por nós desde 2016. A gente cansou de dizer a inclusão do Lula e a inclusão da Petrobras na vida do Lula como criminoso era a razão pela qual a quadrilha de procuradores da Lava Jato, não o Ministério Público, a quadrilha de procuradores da Força Tarefa e o Moro entendiam que a única forma de me pegar era me levar para a Lava Jato. Porque eu já tinha sido liberado em vários outros processos fora da Lava Jato, mas eles tinham como obsessão, porque eles queriam criar um partido político, sabe, de tentar me criminalizar. Para Lula, a decisão de Fachin é um reconhecimento da inocência dele. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. O Fachin, inclusive, deixou claro que não tocou, nem sequer tocou, nem sequer foi à borda do mérito. Ele apenas disse que o juízo da 13ª Vara era incompetente do ponto de vista jurídico, ou seja, não cabia a ele julgar o caso do Triplex, o caso de Atibaia, o caso do Instituto Lula e as doações para o Instituto.
e determinou um reinício, inclusive dizendo ao juízo do Distrito Federal, ou seja, ao juiz, né, que ele pode decidir convalidar as provas que haviam sido aceitas lá em Curitiba. Essa é a posição do Fachin. Vamos abstrair por instantes o julgamento de ontem, não encerrado porque o Cássio Marcos pediu vistas, né? Então, o que o Fachin determinou anteontem foi uma transferência. E dizendo, claro, tudo que foi decidido lá não tinha de ser decidido lá, então não vale. Logo, anulado está, por exemplo, a ratificação da condenação pelo Tribunal de Porto Alegre, pelo colegiado de Porto Alegre, a segunda instância, e começa tudo, porém, com a possibilidade de convalidação de provas. Essa foi a posição do Fachin. Ele não tocou no mérito. Ele não disse é inocente, não é inocente, houve injustiça, não houve injustiça, nada, zero. Ele disse que não era o juízo adequado. Lula tem razão quando fala que foi tardiamente. Por quê? Porque, na verdade, e dissemos aqui já na segunda-feira, que muitas vezes o STJ, Superior Tribunal de Justiça, e o Supremo foram provocados a se pronunciarem a respeito do foro. Inclusive no caso específico do triplex. Por quê? O próprio Sérgio Moro escreveu que de fato não havia ligação direta entre o triplex do Guarujá e Petrobras. Correto? Porém, o Fachin entendeu que como o Supremo fez a transferência no caso do MDB, hoje MDB, na época da denúncia PMDB, de que havia um quadrilhão, e houve uma transferência, e houve aquele apagar dos fatos no caso do PP, decisão recentíssima. Por isso ele disse: um juiz não pode ser partidário, ele tem de ser imparcial e apartidário. Ele resolveu, então o Lula também, vamos fazer a transferência, vai para o Distrito Federal. Mas o próprio Fachin deu sinais na sua decisão de que não concorda muito com a sua própria decisão do ponto de vista do mérito da competência, mas apenas seguiu a banda. Minha posição foi derrotada, eu sigo a banda, sigo as decisões anteriores da segunda turma. Ou seja, Fachin não disse que Lula é culpado ou inocente. E a sua decisão sobre competência jurídica, ou seja, é lá que deve ser o julgamento ou não é lá que deve ser o julgamento, convenhamos, isso não significa culpar ou inocentar, condenar ou inocentar. Mas o Lula, obviamente, não perderia a oportunidade de dizer que a decisão do Fachin reconheceu sua inocência. A história da verdade prevaleceu, não é? Ele prometeu insistir no reconhecimento da parcialidade de Sérgio Moro, que é a questão do julgamento de ontem, não concluído. Chegou a chamar Sérgio Moro de Deus de barro. Eu tinha certeza que esse dia chegaria. Esse dia chegou com o voto do Fachin, de reconhecer que nunca teve crime cometido por mim, de reconhecer que nunca teve envolvimento meu com a Petrobras. E toda a amargura que eu passei, todo o sofrimento que eu passei, acabou. Eu estou muito tranquilo. O processo vai continuar, tudo bem, eu já fui absolvido em todos os processos fora de Curitiba. Mas nós vamos continuar brigando para que o Moro seja considerado suspeito, porque ele não tem o direito de se transformar no maior mentiroso da história do Brasil e ser considerado herói por aqueles que queriam me culpar. Deus de barro não dura muito tempo. Eu tenho certeza que hoje ele deve estar sofrendo muito mais do que eu sofri. Eu tenho certeza que o Daniel deve estar sofrendo muito mais do que eu sofri, porque eles sabem que eles cometeram erro.
E eu sabia que eu não tinha cometido erro. E aí ele toca então no outro julgamento, que é o da suspeição do Moro. Para Edson Fachin, o mesmo da decisão de segunda-feira de transferência de competência, ou de não reconhecimento da competência da 13ª Vara de Curitiba, transferindo para o Distrito Federal. Para Edson Fachin, não houve parcialidade de Moro. Porém, ontem, quando pediu o adiamento do julgamento da suspeição de Moro, ele disse que recebeu vários documentos nos últimos dias, nas últimas horas, e que queria analisá-los, né? Mas, diante do prosseguimento, ele manteve o voto. Para ele, não há suspeição de Sérgio Moro naqueles casos. Quanto ao Gilmar Mendes, né? O Gilmar passou os últimos 2 anos pregando contra a Lava Jato, contra Sérgio Moro, mostrando uma mistura de raiva, desdém e indignação. E ontem ele pôde, então, naquelas páginas e páginas e páginas, dizer tudo o que queria dizer. Já havia dito boa parte, ou diretamente, ou por intermédio de seus porta-vozes na imprensa. E Lewandowski, da mesma maneira. Aliás, Lewandowski, no final, quando finalmente ele vai dar o voto, são 80 páginas, ele até pulou a maioria, porque percebeu que todo mundo já sabia como ele votaria, mas ele disse que quer anulação de tudo que Sérgio Moro decidiu. Anulação total de tudo que Sérgio Moro decidiu. E aí já abre, inclusive, portas para a questão do sítio de Atibaia, cujo desfecho se dá com outro magistrado, a juíza Hart, já que Moro abandonou a magistratura para virar ministro do Bolsonaro, não é? Um erro que vai perseguir o Sérgio Moro por anos e anos. Mas o Fachin já deu a letra. Porque, convenhamos, a questão da suspeição ela está diretamente ligada a um caso específico, que é o do triplex. 2-2, porque a Carmen Lúcia lá atrás havia votado contra a suspeição, contra o pedido de reconhecimento da suspeição feito pela defesa do Lula. Pode mudar seu voto. Ontem ela chegou a dizer, nossa, né? Quase aplaudindo os argumentos do Gilmar. Ela pode até mudar a posição, porque enquanto não é encerrada a votação, o juiz pode mudar o voto. Todos eles podem mudar o voto. O Gilmar não vai mudar, o Lewandowski não vai mudar, o Fachin, não sei, a Carmen pode ser. Ela deu alguns sinais ali, quase que de apoio ao discurso do Gilmar. Mas mesmo que ela não mude, fica tudo 2-2, fica tudo para o Cássio Nunes Marques. E aí, se a suspeição for aprovada, se disserem Sérgio Moro foi parcial, aí não tem nem convalidação de prova. Tudo desaparece. Tudo desaparece. E a ideia do Lewandowski, ficou claro no seu pronunciamento, na justificativa do seu voto, é que não é só Lula, mas que os diversos desdobramentos da Lava Jato sejam apagados. Aquilo que fizeram com a Castelo de Areia, que fizeram desaparecer, numa manobra que faria o George Orwell pensar, puxa, como eu não incluí um capítulo só para o judiciário no 1984. Como o judiciário é capaz de fazer a história desaparecer, ser apagada, como fez com o Castelo de Areia. Então pode ser que desapareça também toda a história da Lava Jato do ponto de vista jurídico. Ficará na memória, nos jornais, em livros, em contrários e favoráveis. Mas, juridicamente, pode desaparecer. Vamos ver o que decidirá o Cássio Marques. Porque se ele fala, já era. Para mim, agiu parcialmente. E ele já deu vários sinais que votará sim, aguardemos, né? Há suspeição. Então, tudo é anulado. Não tem mais prova a ser convalidada por Brasília, não tem nada. E mais, Lula tem 75 anos, ou seja, cai pela metade o prazo de prescrição. 10 anos.
mas é contado a partir do fato e não a partir do veredito, do julgamento. É do fato. Ou seja, um abraço. Prescreverá, não é? Então, pode ser que a história seja concluída juridicamente sem que os brasileiros saibam o que o judiciário tinha a dizer a respeito das acusações contra Lula. Não se trata, pois, de absolvição, como sugeriu o ex-presidente. Foi um pronunciamento de mais de 1h30, feito lá no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo, onde ele é figura histórica. É, obviamente, o mais importante presidente da história do Sindicato dos Metalúrgicos. Ele distribuiu cumprimentos a aliados, aos advogados que o representam ou ajudaram informalmente. Agradeceu ao Papa Francisco, né, pelas mensagens de apoio, pelo enviado que foi a Curitiba e não pôde entrar, porque a Polícia Federal não acreditou que era um enviado do Papa Francisco. E falou de pandemia, subiu o tom, disse que o Brasil não tem governo, atacou o Bolsonaro, que, segundo ele, deveria ter criado um comitê de crise. Pelo amor de Deus, esse vírus, essa noite, matou quase 2.000 pessoas. É que as mortes estão sendo naturalizadas. Porque a gente ouve de manhã, de tarde, de noite. A gente liga um canal de televisão, lê um jornal, liga um rádio. Ou seja, é falando da morte, então isso vai naturalizando na cabeça das pessoas. Mas eram mortes que muitas delas poderiam ser evitadas. Evitadas se a gente tivesse um governo que tivesse feito o elementar. Sabe que a arte de governar não é fácil. É a arte de saber tomar decisão. Então, um presidente da República que se respeitasse e que respeitasse o povo brasileiro, a primeira coisa que ele teria feito em março do ano passado era criar um comitê de crise, envolvendo o seu ministro da Saúde, envolvendo secretários da saúde dos estados, envolvendo cientistas da Fiocruz, cientistas do Butantan e outros cientistas, e toda semana orientar a sociedade brasileira do que fazer. Era preciso priorizar dinheiro e comprar as vacinas que pudesse comprar em qualquer lugar do planeta Terra. Porque nós tivemos momentos que teve vacina que a gente sequer aceitou. A própria Pfizer tentou oferecer vacina e a gente não quis. A Organização Mundial da Saúde, porque nós tínhamos um presidente que inventou uma tal de cloroquina. Nós tínhamos um presidente que falava que quem tem medo do Covid é maricas, que o Covid era uma gripezinha, que o Covid era coisa de covarde, que ele era ex-atleta e que, portanto, ele não ia pegar. Esse não é o papel, no mundo civilizado, de um presidente da República. E esse vai ser o tom, ou pelo menos parte, do discurso do Lula para a campanha de 2022. É claro. E, aliás, com relação a esse comitê, é até uma obviedade, né? É que o governo federal e o Bolsonaro, particularmente, estavam tão embrenhados na ideia de que era um problema ínfimo, desprezível, né? E que queriam usar o problema contra o próprio governo federal, se embrenhou de tal maneira nessa ideia tosca que, de fato, deixou de lado a possibilidade óbvia, né? Que, atenção, ministro, reúne todos os secretários aí de saúde, quero também 2 reuniões por semana com os governadores e nós vamos lidar com esse troço da maneira adequada. Isso é óbvio, não é? É óbvio, mas como houve essa fantasia de que prevaleceria o discurso de que era um problema pequeno, gripezinha, não sei o quê, não é? Que a H1N1 provocou um problema que seria muito maior do que este agora da Covid, etc. O governo se privou de fazer a coisa certa. E dos 3 ministros da saúde,
O único que era do ramo era o Taish. Que o Mandetta é um lero-lero, né? Ele é médico, então e daí? O Mandetta faz política o tempo todo, inclusive no seu mantra Ciência Foco. O Pazuello é de uma incompetência rara. E o Taish era o cara do ramo, mas que quando viu que não estava apitando nada, pegou o boné e foi embora, porque viu que não era para apitar. Ou se adequava ao discurso, ou não tinha o que fazer, ele foi embora, não é? Então, esse será parte do discurso. Então, na minha opinião, o Lula erra cabalmente quando diz que a decisão do Fachin prova a sua inocência, nada a ver, mas já sabia que ele diria isso. Mas, claro, pega aí uma obviedade, que foi o erro crasso do governo Bolsonaro, em não ter comitê de crise, em não tratar seriamente um problema que está matando mais de 1.500 pessoas por dia no Brasil, em alguns momentos tocando em 2.000 pessoas num dia, né? Recordes trágicos, luto, drama, tragédias familiares. E aí, como quiseram tratar isso como uma bobagem, agora tentam rapidamente mudar o discurso e buscar a solução, né? Buscar a vacina em algum canto da Terra, na China, na Índia, enfim. Porque houve claramente erros graves, irresponsabilidade, falta de noção, gente incompetente e, ao mesmo tempo, incapaz de perceber que há um luto nacional. Então, esse vai ser parte do mote do discurso do Lula, não é? O Lula também declarou estar de bem com a vida, até aí, e é algo que ele sempre fala, né? E apontou realizações dos governos do PT. Mas deveria também reconhecer erros. E aí que ele vai ter de lidar, por exemplo, com o Ciro Gomes. Porque o Ciro tem dito que o Bolsonaro aprofundou a crise, mas que a crise foi produzida no governo Dilma Rousseff. E lembrou, inclusive, na entrevista ao Datena ontem aqui na Bandeirantes, no Manhã Bandeirantes, lembrou, inclusive, a escolha do Gedel para presidir a Caixa Econômica, os erros cometidos na Eletrobras, na Petrobras. E há também o fato, quando o Lula fez uma larga defesa da Petrobras, aliás, o Brasil vamos colocar aqui, 65 anos, há 65 anos, na metade dos anos 50, o Brasil tinha uma discussão a respeito da Petrobras, que é a mesma hoje. Ele falou isso, é verdade, mas na verdade o tempo todo foi essa discussão. O tempo todo a discussão sobre a Petrobras não muda, é incrível como o Brasil patina nos mesmos assuntos, não é? Mas ele já havia dito em entrevistas, inclusive lá em Curitiba, quando ele estava preso, ele havia dito, não, os caras que devolveram o dinheiro aí, os corruptos, esses aí têm de responder, eu sou a favor da punição desses caras. Ou seja, ele reconheceu que houve roubo, que a Petrobras foi assaltada, ou devolveram o dinheiro sim. O cara, não, para não me encherem a paciência, eu vou dar um dinheiro aqui. Que é isso? O Palocci devolveu o dinheiro. E o Ciro vai usar isso na campanha. Então o Lula não pode ficar preso à ideia de que ele é o representante do mar de rosas do PT, porque isso não é verdade. E negar o mensalão, o petrolão, ele tem de lidar com isso. O que ele pode alegar é, eu não tenho nada com isso. Que houve, mas não tenho nada com isso. E é isso que o judiciário ainda não respondeu definitivamente, não é? E ele anunciou que deseja voltar a viajar pelo país, num sinal de que pretende mesmo disputar a presidência, o que, convenhamos, todo mundo já sabia, não é, Lula? O Brasil tinha um projeto de nação. O Brasil tinha um projeto de soberania. Porque faz 500 anos que nós fomos descobertos. Quando é que nós vamos tomar conta do nosso nariz? Quando é que eu vou acordar de manhã sem ter que pedir licença para respirar para o governo americano? Quando é que eu vou levantar de manhã sabendo que meu povo está tomando café, que ele vai almoçar e vai jantar, que as crianças estão na escola, que as crianças estão tendo acesso à saúde, à cultura? Quando é que nós vamos acordar? Isso é possível. Nós provamos isso. Então, companheiros e companheiras, é pela construção desse sonho
e ajudar a torná-lo realidade, que eu me sinto muito jovem. E me sinto jovem para brigar muito. Então eu queria que vocês soubessem. Desistir jamais. E, finalmente, já que eu citei aqui Ciro Gomes, só quero dizer o que o Lula disse sobre Ciro Gomes, que numa entrevista ao UOL no começo da semana e depois ao Datena, aqui na Bandeirantes, no Manhã Bandeirantes, o Ciro disse que, para o UOL, para o Kennedy Alencar, ele disse que não iria participar daquele circo em torno da candidatura do Lula. Foi antes da decisão do Fachin. Foi no dia da decisão do Fachin, porém, horas antes. E para o Datena, o Ciro disse que a ele ninguém engana, citando o mensalão, o petrolão, a distribuição de cargos entre os partidos, os erros, para ele, Ciro, do Lula de ter escolhido a Dilma como candidata à sua sucessão e os erros graves econômicos do governo Dilma e assim por diante. Não é? Ao mesmo tempo, bateu para valer no Moro, como sempre faz o Ciro Gomes. O Lula disse o seguinte: o Ciro sabe quem eu sou. O Ciro Gomes precisa assumir a responsabilidade que ele é um homem de 64 anos de idade. Ele não pode falar as meninices que achava que era engraçado quando era jovem. Se ele quer ser presidente, ele tem que aprender uma coisa, tem que respeitar as pessoas. Ele não vai ter apoio da esquerda, não vai ter a confiança da direita e vai ter menos votos que ele teve na eleição passada, disse o Lula a respeito do Ciro Gomes. E aí, essa declaração sobre o Ciro e o que disse o Ciro fazem parte do que a Sônia disse há pouco, está dada a largada para 2022.